Olá, meus amores, tudo bem? Vim falar de uma coisa simples, mas séria. Eu vi uma postagem que perguntava se homem casado podia ter amigas mulheres. E obviamente que eu fui dar meu pitaco, né? Senão não tinha graça. E qual é o meu posicionamento? Óbvio que homem casado, homem solteiro, homem viúvo, homem de qualquer jeito pode ter amigas mulheres. Mesmo porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabe, é muito absurdo. Claro que cada pessoa tem o seu modo de pensar e que a ideia não é fazer ninguém mudar de ideia e também a ideia não é criticar a pessoa, dizer você sabe, merece ser cancelada porque o seu pensamento está completamente errado. Cada um pensa da forma que acha melhor, da forma que quer, na forma que se sente mais confortável, mas quando a gente tem alguns posicionamentos um pouco mais elaborados e que a gente sabe que os resultados são mais certeiros, mais assertivos, mais produtivos, e quando a gente já trilhou alguns caminhos, ou quando a gente acompanhou algumas pessoas trilhando esses caminhos e vê, né, quais são os resultados no momento e no outro, a gente faz os comparativos, a gente vê na prática, a gente vê nos livros, nos estudos, nos cursos, na literatura. Então a gente começa a ter outras visões, uma visão mais macro mesmo. Então, eu penso que não leva a nada você. E assim, é extremamente destrutivo você proibir alguém de ter contato com um outro alguém qualquer. Primeiro, que ninguém é dono de ninguém. Segundo, que nós escolhemos ficar, né, passar a vida, conviver com alguém que é importante pra gente, que a gente gosta, que a gente ama, que a gente admira, que a gente respeita. E isso não faz de nenhuma das partes, não nos faz dono do outro. Então, o outro continua sendo um indivíduo. Então, quando as pessoas casam, quando as pessoas namoram, quando as pessoas vão morar juntas, é, o outro continua sendo um indivíduo. E a gente também. Antes de conhecer o parceiro, né, o cônjuge, as pessoas, né, tanto uma parte quanto a outra, já tinham uma vida. Olha que coisa, né? Notícia de primeira mão aqui. É, já tinha uma vida, já teve outros relacionamentos, já teve outras tantas experiências. E no foco aqui da questão, tem amigas, amigas de escola, amigas de infância, amigas vizinhas, amigas de faculdade, amigas de trabalho, amigas das irmãs, e, e tá tudo certo. É uma coisa tão sem noção pensar que um homem casado ele não pode ter uma amiga mulher. Isso é reduzir tudo e todos, né? E todas a um patamar muito, nem sei qual é o termo, porque é como se dissesse o seguinte: se meu marido, né? Se o meu. Tem mulheres que usam esse termo e que eu acho esse termo assim, eu particularmente, não sei nem o que dizer. Mas quando diz assim, meu homem, isso, isso me soa tão mal, sabe? Mas enfim, cada um usa o termo que quiser. Mas eu vou usar esse propositalmente,
porque cabe bem no exemplo aqui. E eu ouço isso com muita frequência. Então, meu homem, meu namorado, sabe, meu marido, ele é meu homem, então ninguém pode se aproximar dele, ninguém pode ter amizade com ele. Isso para mim é uma coisa tão sem noção, porque a impressão que dá é assim: o meu homem é meu e ninguém, nenhuma mulher pode se aproximar dele. Como se dissesse o seguinte: todas vocês que se aproximam do meu homem, vocês querem algo a mais com ele. Vocês querem sair com o meu homem. Vocês querem transar com o meu homem. E isso, nem de longe, é uma verdade. Porque quem foi que disse que só porque uma mulher é solteira, ela quer sair transando por aí? Quem foi que disse que o seu homem, ele é tão tudo, que as mulheres vão querer transar com ele, sair com ele, fazer qualquer coisa com ele? Às vezes, esse homem que você fala, não pode ter amizade com mulher, às vezes, a única mulher que se interessa por ele é você. Isso você não parou para pensar, né? Às vezes ele é tão ruim, às vezes ele é um abusador, sabe? É só olhar a quantidade de relacionamentos abusivos, tóxicos e abusivos que tem aí. Às vezes ele é um abusador, ele é um agressor, ele é um ogro, que a única pessoa que tem o mínimo de interesse por ele é você. A mesma que diz que ele não pode ter nenhuma amizade feminina, em lugar nenhum, nenhum tipo, porque já pensou? As mulheres todas vão querer o seu marido, o seu homem. Acorda, porque a vida não é assim. Muitas vezes, nem se oferecer assim de bandeja, sabe? Ninguém vai querer, a não ser para uma mera amizade. E a outra coisa, ninguém é de ninguém, como eu já disse. E namorar, casar, não é um cárcere social. As pessoas continuam tendo vida, tanto quanto tinha antes e, eventualmente, possa vir depois. Porque com este comportamento, sabe, esse cárcere social, não dura muito tempo, né? E se durar, é daquele jeito. A outra questão, que é importante, bem importante, é dizer o seguinte, sabe? Refletirmos, pensarmos o seguinte. Se o seu homem não te deu motivos, por que raios você tem esse ciúme louco? Você vai ver, né? Há de convir que não tem porquê. Então, que é coisa da sua cabeça. Como eu disse, pode ser que a única mulher que se interesse por ele é você. Aí vem o outro lado. Toda história tem vários lados, né? Vem o outro lado que diz o seguinte: não, ela tem razão, ele já deu motivos. Porque ele já fez isso, já fez aquilo, já aprontou lá, já aprontou cá, já traiu, já. Então, de novo, a responsabilidade recai sobre você. Sabe por quê? Porque se você está com um homem que já fez isso, aquilo outro, que já aprontou com você, te fez de gato e sapato, sabe? Não te respeitou, não nada. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu amor. Diante disso tudo, o que é que você quer? Você já se fez essa pergunta? O que é que eu quero com alguém
que já aprontou poucas e boas, e mesmo assim eu quero colocá-lo numa redoma, eu quero colocá-lo numa caixinha e, e mantê-lo num cárcere social para que ele não tenha contato com ninguém, porque todas as mulheres vão querer sair com o meu marido, sendo que o seu marido até pode já, né, ter saído com várias outras. E aí? Você pega o seu marido na cama com outra, aquele clássico exemplo, né? Você pega o seu marido na cama com outra, você põe fogo no colchão, você, sabe, joga fora a cama, desinfeta o espaço, compra outra cama linda, maravilhosa, um colchão divino, e o marido você continua com ele lá, né? Na cama nova. Tá certo. São escolhas, né? Cada um com as suas escolhas. Cada cabeça uma sentença. Então, eu dei algumas questões aqui, né? Eu trouxe para refletirmos. O que fica é o seguinte: não é sobre o outro. Falei, para reduzir a seguinte questão: não é sobre o outro, é sobre você. Porque se você, ele nunca aprontou nada e você não deixa que nenhuma mulher se aproxime, ele não pode, você proíbe, né? Como se fosse uma criança, como se fosse uma pessoa, sabe, desprovida de capacidade cognitiva, que você tem que decidir por ele. E aí você aprova ou desaprova. Você pode ter amigos ou você não pode ter amigos, né? Você pode conversar com mulher, você não pode conversar com mulher. Então, você é o que dele? Esposa? Namorada? Ou mãe? Não pode? Já pensou estar? Vamos inverter os polos aqui? Se coloca no lugar, porque aí quando inverte, aí a coisa complica, né? Porque quando fala assim, as mulheres falam, o meu marido me proibiu. Vem uma avalanche de mulheres e fala assim, como assim seu marido te proibiu? Manda ele embora. Porque mulher tem direito, você é dona da sua vida, você faz o que você quer, que blá, 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 blá. Manda ele embora. Por que que quando é o inverso, eu vou proibir o meu marido de ter amigas mulheres? Então, é péssimo, né, quando você não tem a liberdade de dizer vou. Não é nem ter uma nova amizade, mas eu vou manter as amizades que eu tinha, que muitas vezes foram construídas ao longo de uma vida inteira. E aí você chega de repente, né? Chegou agora e você quer proibir tudo que tinha antes e que você não tem nada a ver com a história. Aí vem assim, parece que eu até ouço, né? Claro que eu tenho, é meu marido, que papapá, que papapá, 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 papapá. É mesmo? Você pensa assim mesmo? Então tá, né? Então, na verdade, quando a gente olha, a gente vê o seguinte: de um jeito ou de outro, de um lado ou de outro, é sobre você, não é sobre o outro. E lembrando que quem quer aprontar, vai aprontar. Porque ninguém fica grudado com outra pessoa 24 horas por dia. Ainda que esteja junto, em algum momento, a pessoa vai ao banheiro e leva o celular. Ou você vai ao banheiro e a pessoa fica ali assistindo televisão. Em algum momento você dorme
Em algum momento você vai tomar banho. Em algum momento você vai ali na cozinha fritar um bife. Em algum momento você vai colocar o filho para dormir. E aí, nesses pequenos momentos, para você que quer colocar o seu marido nesse cárcere social, eu não estou nem falando privado, né? Que dá tudo na mesma, na verdade, mas social, sabe? É a proibição, você não pode ter contato com ninguém, né, do sexo oposto. Sabe o que vai acontecer? Você vai enlouquecer. Você vai enlouquecer, porque já vi casos assim, a pessoa tinha pânico de dormir, ela tinha medo de dormir, porque ela achava que quando ela dormisse, quando ela estivesse dormindo, era naquele momento que o marido ia falar com outra, né? Que ele ia entrar nas redes sociais e ia conhecer outra pessoa. Então, é isso que você quer para sua vida? Essa neurose toda, esta incerteza, essa desconfiança, manter o outro ali no cabresto como se fosse um animal. Somos todos animais, porém racionais. E ninguém é dono de ninguém. Todo mundo tem uma história prévia. E se continuar nessa cobrança, vai ter, obviamente, Deus queira, né? Uma história posterior a este momento, sabe? Tem o antes, tem o depois. E desse jeito, o que está por vir, essa pessoa vai passar sozinha. Ou melhor, pode ser que não seja sozinha, mas sem você. Porque ninguém suporta viver acorrentado. Por quê? Porque você é insegura. Porque você tem medo. Agora, pergunte se você tem medo de quê? Que o outro, ao dizer bom dia, ao tomar um café com uma colega de trabalho, ao, sabe, caminhar meio quarteirão para chegar ao ponto de ônibus, para acompanhar uma colega, de repente, por vários motivos, por ir almoçar com uma colega de trabalho, sabe, sentar ali à mesa para compartilhar a refeição, você vai perder o seu marido? É esse o seu medo? Então, guarde uma coisinha aí para você. Quem tem medo de perder, é porque já perdeu. Beijos para vocês.